Jovem Pan Saúde. Olá, eu sou Lívia Zanolini e agradeço demais a sua companhia mais uma vez. No Jovem Pan Saúde dessa semana, a gente vai falar sobre a insônia, que é caracterizada pela incapacidade de iniciar ou manter o sono. Uma boa noite de sono é essencial para amenizar inúmeros problemas relacionados à saúde, já que é durante esse período que o organismo reinicia-se por completo. O processo inclui relaxamento muscular, consolidação da memória, controle da temperatura, redução da pressão arterial, dos batimentos cardíacos e até da produção de urina. É essencial descobrir a causa da insônia, já que a ausência do sono tem o poder de prejudicar a saúde física e também mental de todos nós. E para a gente falar mais sobre isso, nós recebemos hoje aqui no Jovem Pan Saúde o Dr. William Rezende do Carmo, que é neurologista e a quem agradeço a presença. Doutor, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Lívia. Eu que agradeço. É um prazer. Prazer é nosso, doutor. E também a psiquiatra, a doutora Jéssica Martani, conosco mais uma vez. Doutora, bem-vinda sempre. Obrigada, Lívia. Um prazer estar aqui novamente. Eu dei só um spoiler sobre o que é a insônia, as consequências. Nos próximos 30 minutos, vamos falar com profundidade sobre isso. Certo. Mas para começar, doutor, para a gente entender melhor o que é efetivamente a insônia, o que acontece no nosso organismo que caracteriza uma situação de insônia? Bom, a insônia, ela é principalmente definida quando a pessoa se propõe a dormir e não consegue nem iniciar o sono ou manter o sono. A pessoa, ela pode ter a dificuldade de iniciar o sono, que seria a insônia inicial, ou tem a insônia terminal, quando a pessoa dá no meio da madrugada, lá 3 horas da manhã, acorda e fica totalmente desperta, e tem a fragmentação do sono, que a pessoa vai dormindo, acorda, volta a dormir, acorda, volta a dormir, e vai tendo várias fragmentações do sono. Então, é numa situação onde a pessoa, ela quer dormir, ela se propõe a dormir, mas não consegue dormir, seja para iniciar ou manter o sono. Fazendo um paralelo com outra situação, que é também a privação de sono. A privação de sono, a pessoa consegue dormir, mas ela não se permite dormir. Ela vai dormir muito tarde, por exemplo, e acorda muito cedo porque ela tem muitos compromissos, ela tem outras coisas, então ela não se permite. Aí é uma privação, ela se priva do sono. Mas se ela talvez tiver janela de oportunidade, ela consegue dormir. Perfeito, doutor. Imagino, doutora Jéssica, que as consequências dessa privação de sono, ou mais gravemente da insônia, efetivamente vão muito além dos efeitos físicos, né? Mentalmente deve haver uma certa situação de fragilidade para a pessoa que não dorme bem. Sim, Lívia, com certeza. Hoje a gente sabe que quem não dorme bem tem chance de 2 vezes mais de ter ansiedade e ter depressão. Então, de fato, o sono ele é um dos pilares mais importantes da nossa saúde, e é quando a gente dorme que a gente consegue reestruturar as memórias, que a gente consegue se organizar para resolução de problemas. Então, hoje a gente sabe que a insônia, ela também afeta todos os nossos outros hormônios, então grelina, leptina, que tem a ver com os hormônios da nossa fome, então pode engordar mais. Realmente a gente fica com a memória prejudicada, alterações cognitivas, alterações de psicomotricidade, então irritabilidade, é muito comum a gente ver isso também. Então sim, são alterações de humor e são alterações que se expandem muito além do humor também, então alterações também orgânicas, né, hormônio e enfim, tem bastante consequências de não dormir direito. Sim, sim. Deixa só eu trazer uns dados aqui para nossa audiência, porque a gente precisa explorar as causas, que é fundamental falar sobre isso, né, doutor? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 40% da população mundial apresenta algum tipo de distúrbio do sono. Um estudo da Fiocruz revelou que no Brasil 72% das pessoas sofrem com doenças relacionadas ao sono, entre elas a insônia. Vamos para as causas disso então, doutor. Bem, a insônia tem diversas causas, tá? E a gente tem que explorar tanto as de natureza psiquiátrica, neurológica, doenças propriamente do sono, como doenças orgânicas e medicamentos. A causa mais comum das insônias são as doenças psiquiátricas.
como, por exemplo, a ansiedade, tipicamente, ela causa insônia inicial. A pessoa fica muito ansiosa, ela tem dificuldade de iniciar o sono por conta da ansiedade, e até mesmo o medo de não conseguir dormir faz que a pessoa perpetue a insônia, e isso não deixa ela dormir. Por exemplo, a depressão, ela tipicamente causa a insônia terminal. A pessoa acaba despertando no meio da madrugada e perde o sono. Por exemplo, burnout. É muito comum burnout causar fragmentação do sono. E, por exemplo, bipolaridade. O bipolar, ele simplesmente não dorme e nem sente falta de sono. Ele fica só ligadão. Ele, não dorme, fica acordado o dia e não sente falta de sono. Agora, por exemplo, doenças neurológicas, que nem doença de Parkinson, ela causa a fragmentação do sono. Pode ter vários despertares à noite, seja para fazer micção ou por simplesmente despertar. Como, por exemplo, também doença de Alzheimer, causa alterações de ciclo sono-vigília e acaba ficar acordando várias vezes durante a madrugada. Por exemplo, as doenças próprias relacionadas ao sono. A própria apneia do sono faz a pessoa poder despertar várias vezes pela falta de ar, que ela não está conseguindo respirar e aí acaba despertando várias vezes ao longo da noite. Ou a síndrome das pernas inquietas, que dá insônia inicial, que a pessoa tem aquela agonia na perna e fica querendo esfregar uma perna na outra, tem que mexer a perna o tempo todo para aliviar a agonia da perna, e isso dificulta da pessoa começar a iniciar o sono dela. Ou, por exemplo, se a pessoa tem condições médicas, como por exemplo menopausa, alteração hormonal. A menopausa é muito comum causar insônia na mulher quando entra na menopausa. Ou, por exemplo, hipertiroidismo, que faz que a pessoa fique muito agitada, elétrica, também tem insônia. O hipertiroidismo, que faz a agitação e deixa ela mais agitada. O hipotiroidismo pode alterar também porque ele faz também, por exemplo, associa com depressão e aí sim também acaba afetando o sono. Ou condições médicas gerais, por exemplo, a pessoa que acaba tendo refluxo, tossindo a noite inteira e aí tem insônia. Ou insuficiência cardíaca, que a pessoa quando deita, o pulmão enche de líquido e a pessoa começa a ter falta de ar. Isso também é um tipo de causa médica para insônia. E medicamentos. Se a pessoa toma medicamentos que são estimulantes, por exemplo, próprios medicamentos para TDAH, se eles tomam muito tarde, exemplo, um Venvance, ele dura até de noite o efeito, pode causar uma insônia inicial. Certos antidepressivos podem atrapalhar o sono, sei lá, como por exemplo a bupropiona, medicamentos opioides que podem dar efeito reverso, corticoide, é muito comum eu ver isso, o paciente tomar corticoide à noite e isso atrapalhar o sono. Corticoide tipicamente tem que ser de manhã. Então, contando questões psiquiátricas, questões neurológicas, doenças próprias do sono, questões médicas e medicamentos, sempre tem que ser investigado de maneira bem completa para avaliar as diversas causas da insônia de um paciente. Causas, doutora Jéssica, não faltam, né? Pela quantidade de informações que o doutor passou agora para a gente. Agora, se o paciente, pelo menos aparentemente, possivelmente ele não tenha procurado ainda um especialista, está numa condição física de saúde boa, possivelmente o fator é psicológico então, né? É preponderante essas causas psicológicas ou não? Olha, o que o doutor falou faz total sentido e de fato, realmente as doenças psicológicas, né, depressão, ansiedade, estados da bipolaridade, que é a fase de mania, é muito comum a gente ter alteração do sono, mas a apneia do sono é muito interessante também a gente falar porque é uma doença super subdiagnosticada. No Brasil, a gente é terceiro lugar, a gente pega a medalha de bronze do país que mais tem apneia do sono e muitos pacientes vão
reclamando de não estou conseguindo dormir, e muitas vezes pode acontecer do médico fazer uma prescrição errada, porque aí a questão não é só da depressão, da ansiedade, tem uma questão aí, né, respiratória. Então isso a gente tem que estar observando muito. Então cerca de 30 milhões de pessoas têm aí a apneia do sono, é muita coisa e muitas vezes passa despercebido. Essa pessoa não dorme com alguém para apontar que há um problema na hora do sono, às vezes a pessoa nem percebe, né? O ronco, principalmente. Não percebe. Então a gente precisa estar olhando tudo isso. E as mulheres têm mais insônias do que o homem também. Então são 3 para cada um, para cada uma pessoa. E tem muitas as questões sobre a parte de hormônios femininos. Então a gente fala aí das gangorras hormonais. Então, o menacme, que é, né, a primeira vez que a gente... A questão da menstruação, a parte também da gravidez, né, e a parte da menopausa. Então, são os 3 momentos aí que mais é comum haver alterações de sono aí nas mulheres. Vou fazer uma pergunta para você agora, doutora Jéssica, e quero ouvir a opinião do doutor também. Dá para a gente falar que esses fatores ligados à saúde mental predominam em relação a problemas de sono, especialmente a insônia, ou não? São os mais comuns? Essas causas de saúde mental são mais comuns nesse caso de privação de sono, de insônia? Sim, pelo menos na minha prática clínica é o que eu mais vejo. Então, alteração em relação à ansiedade, alteração em relação à depressão, que a pessoa às vezes dorme demais ou dorme de menos. Então, a gente observa bastante nesses quesitos aí. Doutor William começou, quando eu perguntei sobre as causas, falando desses fatores psicológicos. Sim. Acredito que o senhor concorde com a doutora Jéssica. Concordo, então. Sim. Em termos de prevalência de causas de insônia, as causas psiquiátricas, elas são a número 1. O Brasil, segundo a OMS, é o país mais ansioso do mundo, e isso há vários anos seguidos. E é o 5º mais depressivo. E então, só do tamanho da prevalência, que é a ansiedade, ela é muito comum nas pessoas. E é uma causa muito comum de insônia. A depressão também, o burnout, estresse crônico, pessoa que está com problemas, muito estressada também, é muito comum de isso afetar. E elas são disparado, porque também nós somos o número 1 de prevalência dessas patologias. Sim. E eu observo hoje que com essa questão de tudo ser muito rápido, então a gente tem que performar muito bem, a gente precisa, tudo muito imediato, e ficou essa questão também do querer dormir rapidamente, com qualidade. E aí muitos pacientes também vêm no meu consultório querendo ter um sono. Não, mas eu tô demorando 20 minutos para dormir. Eu falo, olha, calma, isso é normal, você precisa se preparar um pouco antes, né? Você precisa se preparar para obter o sono. Não adianta você ter uma vida extremamente corrida, chegar em casa e querer dormir. Então eu observo muito isso também, as pessoas estão perdendo o parâmetro da normalidade. Então não adianta a pessoa ter uma vida super agitada e querer deitar e já dormir. Então hoje eu observo essa busca frenética por pílulas mágicas para tudo. Tanto para dormir, para acordar, para ficar com memória, e aí acaba tendo um abuso de várias medicações, porque a vida ela não é mágica, a vida ela contempla uma organização e um planejamento. Doutor, e falando em medicamentos, em pílulas mágicas, a Anvisa aprovou recentemente o aumento do controle do medicamento Zolpidem, que é um medicamento indicado no tratamento da insônia. Na nova resolução ficou definido que qualquer medicamento contendo o Zolpidem deverá ser prescrito por meio de notificação de receita B, já que o produto faz parte da lista de substâncias psicotrópicas que são controladas aqui no Brasil. A medida foi adotada por causa do aumento de relatos de uso irregular e abusivo do medicamento. A análise conduzida pela Anvisa demonstrou o crescimento no consumo da substância e a constatação do aumento de ocorrências de eventos adversos relacionados ao uso do medicamento. É o principal medicamento para tratar a insônia?
doutor? Não, depende muito da escolha, mas é o mais fácil. Isso não é a primeira vez que tem problema. Os benzodiazepínicos também já foram muito abusados, e isso que ainda é receita azul. E o zolpidem era só mais fácil ainda porque é receita branca. Aí o clínico geral, o cardio, ou sei lá, um gineco, a pessoa chega lá só queixando de insônia. Ao invés do médico tentar investigar causas, ver, tá ansioso, tá depressivo, e tratar a causa, é muito comum de querer tratar só a queixa. E se trata a queixa, é muito parecido, igual a pessoa tá com uma amigdalite bacteriana e você dá só anti-inflamatório, dipirona, spray analgésico e não dá o antibiótico. Tirar a dor, mas não resolve o problema. Isso, você tem que dar o antibiótico. E o grande problema é que, como isso estava muito fácil, muito de uso muito comum e corriqueiro, e aí é muito fácil ter abuso, e muitos médicos não têm tanto consciência do zolpidem. Por exemplo, em mulher, a dose de 10 miligramas facilmente já dá mais efeitos colaterais do que no homem. Quais seriam os principais, doutor, efeitos colaterais? Alterações de memória, alterações de comportamento. Eu vou dar um exemplo que, para mim, eu acho que ilustra muito bem. Uma paciente minha, eu passei para ela tomar 5 miligramas, ela achou que é pouco, porque ela tem uma insônia pesada e pensou, não, vou tomar 2. Aí ela tomou 2 e aí ela pensou, eu vou esperar fazer efeito, enquanto isso vou mandar os e-mails. Aí chegou, dormiu, no outro dia o celular dela cheio de mensagem. Que isso? O que você fez? Por que você saiu falando esse tanto de coisa, saiu disparando esse tanto de e-mail? Ela pegou, ficou desinibida e aí ela saiu mandando e-mail falando, dando aquelas sincericídios. Que perigo! Para todo mundo da equipe profissional dela, e ela não lembrava nada, Uma embriaguez medicamentosa. Eu tive que fazer uma carta dizendo que ela começou o medicamento, usou da maneira errada, deixou ela desinibida para ela ficar mais ou menos no emprego, para o povo falar, tá, foi só o remédio. Mas ajudou, doutor? A sua intervenção ajudou? Ajudou. Ela, pelo menos, permaneceu no emprego. Mas fica aquela sensação, né? Aquele desconforto, com certeza. Mas pelo menos está empregada. Uhum. Que bom que teve esse fim, pelo menos. É comum, então, as pessoas pedirem esse tipo de medicamento, como a senhora estava explicando, né, doutora? E qual é a sua conduta nesse caso? É muito comum e, assim, é interessante a gente observar que toda a história da psiquiatria, ela é muito recente. Então, o zolpidem, ele é uma medicação muito nova, que ele começou a surgir aí a partir da década de 90, e a gente não achava que ele dava esse tipo de dependência. Então, ele veio como uma revolução frente aos benzodiazepínicos. Então, realmente, os médicos não achavam que dava essa dependência, e hoje a gente observa que sim, existe o que a gente chama de tolerância à medicação, ou seja, a pessoa ela inicia com uma dose, ela vai se acostumando com a dose e vai necessitando de doses cada vez maiores e pode sim levar à dependência. O zolpidem, ele é uma medicação que ele tem o seu espaço, assim como os benzodiazepínicos, e é o que eu sempre falo, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, sabendo utilizar da maneira correta, ele tem o seu espaço, mas é como o doutor falou, a gente precisa encontrar qual é a causa raiz. Dificilmente a pessoa ela tem uma insônia pura. Geralmente, essa insônia, ela é a pontinha de um iceberg de muitas coisas abaixo. Então, a gente precisa analisar tudo isso. Então, na verdade, essas medicações, elas têm um uso limitado pelo tempo. Então, é importante para insônias agudas. Então, a gente usa por um curto período de tempo. Não que a gente observa e as pessoas utilizando por um tempo indeterminado, doses cada vez maiores. Então, é muito preocupante e a gente, pelo menos a classe médica da psiquiatria, a gente achou bem importante essa organização aí da Anvisa de reestruturar essas receitas médicas. A gente tem acompanhado, doutora Jéssica, que cada vez mais cedo essas questões psicológicas têm pesado
e muito na saúde mental de jovens, de adolescentes, de crianças. De jovens sempre foi assim, mas de crianças também. Esses quadros de insônia, eles têm se tornado cada vez mais comuns. Eu quero te ouvir depois, doutor, também pessoas ainda mais jovens, em crianças, adolescentes mais jovens. Sim, hoje, com o advento da tecnologia, de fato, as pessoas têm acabado perdendo o que a gente chama da regularização do ciclo sono-vigília. Então, é muito comum o uso de telinhas cada vez mais precocemente. E essas telinhas de celular, de computador, tem uma luz que a gente chama de luz azul. Essa luz, ela bloqueia a secreção do nosso neurohormônio, a melatonina, que é o hormônio que ele é o grande maestro aí da sinfonia. Então, a grande exposição desse tipo de tecnologia ocasiona realmente aí numa maior prevalência também de alteração de sono, alteração de rotina, além do mais, muita pressão, muitas redes sociais, muita comparação. Então, aumentou muito a ansiedade, aumentou muito a depressão e aumentou o quê? A insônia também. É isso mesmo, doutor? E nesses casos, os medicamentos, quando a pessoa, o paciente é muito jovem, esses medicamentos são indicados? É caso a caso? Eu acho que é caso a caso, porque, como sempre, para avaliar a insônia, tem que avaliar as causas. E existem casos de criança, sim, já com ansiedade. Em alguns casos, mais para adolescência, é mais comum até ver também depressão e outras patologias do sono também, tá? Cresceu muito, na verdade, também o conhecimento sobre a medicina do sono em crianças. E até muito pouco tempo atrás isso não era também muito relevante, tanto de população como de médicos. E cada vez mais tem maior consciência das alterações psíquicas e neurológicas em jovens e crianças, e está sendo cada vez mais detalhado. Eu acho que, em parte, tem bastante das questões ambientais modernas, como rotinas muito cheias para crianças, tempo de tela e várias outras coisas, mas em outro ponto também eu acho que está tendo maior consciência. Antes o menino não dormia, não sei o quê, tipo, deixa quieto, é criança, sabe? E hoje os pais têm mais interesses de levar as crianças a médicos, a neuropediatras ou psiquiatras da infância e da adolescência, para investigar problemas de sono, por exemplo. Sim. Para além dessas questões envolvendo problemas graves e causas graves de insônia, doutora Jéssica, em algum momento, talvez por uma ansiedade pontual, por um momento que a pessoa está passando na vida, ela não vai ter uma boa noite de sono. Acho difícil falar que todo mundo sempre dorme muito bem, né? Ainda que não seja um problema grave, que não tenha uma causa muito prevalente. Existem hábitos de vida que a gente pode adotar para minimizar os impactos e para tentar fazer com que a gente durma melhor? Alimentação, atividade física, café, por exemplo. Sim. É mito ou verdade? Atrapalha o sono? O que é que dá pra gente falar sobre esses aspectos? É verdade. Olha, então, uma coisa que você falou muito importante. De fato, tem dias que a gente não dorme bem. Teve um dia difícil, teve um dia estressante. Quando que é interessante a gente começar a perceber que, opa, tá fora aí do normal? Então, quando a gente tem alterações do sono, como o doutor falou, alteração de iniciar o sono, ou de manter o sono, ou até mesmo acaba finalizando antes, acorda 3, 4 horas da manhã e não dorme mais. Então, quando a gente tem essas alterações, no mínimo aí 3 vezes por semana, a partir de um mês, por definição, é insônia. Mais do que 3 meses, a gente chama de insônia crônica. Então, é importante analisar tudo isso e analisar a performance na vida. Então, nossa, não estou dormindo bem, eu estou irritado, eu estou disperso, eu estou esquecido. Então, tudo isso vale a pena buscar uma ajuda. Então, tanto da parte da psicologia, quanto da parte médica, da parte psiquiátrica.
Sobre o café, é verdade, a cafeína, ela atrapalha de fato o sono. Então, o ideal, se for optar pela ingestão aí da cafeína, bem de manhãzinha, evitar horários mais tardes, né? Outras questões é ter rotina. Então, dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, prática de atividades físicas é muito importante. É muito importante você cansar o corpo, mas também se você for fazer atividade física muito próximo à hora de dormir, você vai ficar agitado, você não vai dormir direito. Então, tudo isso, a questão da alimentação também, então fazer uma ingesta alimentar mais leve se for próximo a ir dormir. Então tem a questão também da temperatura do quarto. Então todos esses detalhes da higiene do sono, eles fazem muita diferença. E muitas vezes só de estruturar isso já melhora, não precisa de medicamento. Uma dica boa que hoje, né, eu sou psiquiatra, mas eu tenho uma pós-graduação em endócrino também, então eu adoro essa parte de hormônio. Então o que a gente vê bastante? A secreção da melatonina, ela é por volta das 9 horas da noite, a secreção natural. Então o ideal é você já ir baixando as luzes da casa, já ir preparando o sono. Porque se você fica com muitas luzes, você vai ficar agitado, essa secreção da melatonina ela vai ser alterada e você não vai conseguir iniciar esse sono no horário certo. Perfeito. Doutor, para a gente fechar, se identificando a causa da falta de sono, da insônia, principalmente se for um quadro crônico, como explicou a doutora Jéssica, se buscando um tratamento adequado, é possível voltar a dormir bem e ter qualidade de vida? É sim, tá, Lívia? O mais grave que seja a insônia, mais crônica que seja a insônia, todas elas têm tratamentos e com alta chance de sucesso. Eu já peguei pacientes com insônias muito graves que já tinham passado por diversos outros médicos, já tinham dado um caminhão de medicamentos e não saía do lugar. E muitas vezes você tem que fazer uma terapêutica combinada. É muito comum eu fazer terapêutica multimodal. Eu ponho, por exemplo, medicamentos que eu falo que preparam o terreno do sono, que eles vão já desacelerar o cérebro do paciente, como, por exemplo, pregabalina e trazodona um bom tempo antes, e ponho indutores rápidos do sono para fazer a pessoa dormir. Eu ponho também a técnica de psicologia do cognitivo comportamental do sono, da insônia, que é uma técnica diferente, não é um psicólogo comum, é um psicólogo que fez cognitivo comportamental e depois especialização em sono. E aí tem técnicas para fazer o desemparelhamento do cérebro com a insônia, e isso tem um nível de evidência que para médio e longo prazo é até mais efetivo do que medicamentos. Tem que pôr algum medicamento para tratar a causa propriamente, seja uma depressão, seja uma ansiedade, um burnout, ou coisa assim. Em alguns casos, até mesmo faço também estimulação magnética transcraniana, especialmente no módulo inibitório, que tem um efeito fenomenal para ajudar a regularizar o cérebro na insônia. A técnica da estimulação magnética transcraniana é uma técnica que a gente usa bobinas e campos magnéticos para influenciar a atividade dos neurônios do cérebro. E isso a gente pode ou excitar os neurônios ou inibir os neurônios. E, às vezes, somando todas as técnicas, até insônias muito graves conseguem ser vencidas. Mas sempre tem que saber a causa. Sim. Porque não é toda insônia também que é ansiedade e depressão, tá? Tem que fazer um diagnóstico diferencial. Exemplo, às vezes a pessoa tem um transtorno bipolar e não adianta dar medicamento somente antidepressivo que ela não vai dormir. Ou às vezes ela tem uma condição neurológica que está fazendo. Não adianta dar só remédios para dormir nem antidepressivo. Então, ver a causa para poder tratar é a chave
para ter a maior chance de sucesso do tratamento da insônia. Perfeito, esse é o recado principal, acredito, do programa de hoje. Nós conversamos com o Dr. William Rezende do Carmo, neurologista, e também com a doutora Jéssica Martani, psiquiatra. Muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, Lídia. A você que esteve conosco também nessa edição do Jovem Pan Saúde, muito obrigada pela audiência e pela companhia. Se você tiver alguma dúvida, quiser sugerir algum tema, é só enviar um e-mail para nós, saude@jovempan.com.br. Para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan News ou o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde. Realização Jovem Pan News.